Este texto foi criado pelo filósofo Chico, especialista em ética e moral. O título do texto é Quando o compliance vira fachada e o bem comum paga a conta. Bom, vamos analisar o que isso significa na prática, né? Porque quando a gente fala de seguir regras, nem sempre é o suficiente. E tudo começa com essa pergunta, que parece simples, mas não é. No mundo corporativo, a gente vê muito essa confusão. Acha-se que ter um programa de compliance, ou seja, um monte de regras, é a mesma coisa que ser uma empresa ética. Mas será que é isso mesmo? Por que essa diferença é tão importante? Para a gente conseguir entender o problema de verdade, o primeiro passo é separar as coisas. De um lado, a gente tem as regras, o compliance. Do outro, a gente tem a virtude, a ética. Vamos ver como o Chico define cada uma delas. Olha só como a diferença fica clara aqui. O compliance é tipo um manual de instruções. Ele diz o que pode e o que não pode fazer. É uma obrigação que vem de fora para dentro. Já a ética é um compromisso que vem de dentro. É ter o foco no que é bom para todo mundo, na justiça, e ela existe mesmo que não tenha ninguém olhando. Uma coisa é seguir o roteiro, a outra é ter um propósito de verdade. E aí que a coisa complica. Porque quando uma empresa não tem essa base ética sólida, todo aquele aparato de regras, de relatórios, vira o quê? Vira puro teatro. Uma fachada linda, sabe? Mas que esconde uma estrutura toda frágil. E como o Chico bem aponta, nesse teatro, quem paga a conta mais salgada é a sociedade. Agora, vamos sair um pouco da teoria para ver como essa confusão toda pode levar a um desastre no mundo real. E o caso do Banco Master é um exemplo perfeito de como as aparências podem e muito enganar. A quebra do Banco Master não foi algo que aconteceu do nada, sabe? Como o texto diz, não foi um ponto fora da curva, mas a curva inteira se mostrando. As fraudes, os riscos, já estava tudo ali debaixo do tapete. A liquidação foi só o momento em que o tapete foi puxado. E essa linha do tempo revela um fato que é, no mínimo, bem curioso. Presta atenção no timing. Apenas 24 horas antes do Banco Central intervir e liquidar tudo, o Grupo Fictor vai a público e anuncia que quer comprar o Banco Master. Uma baita coincidência, não acha? Ou será que tem algo mais aí? E aí que tá o nó. O Chico mostra que para essa pergunta não tem resposta boa. Pensa bem, se o grupo era ingênuo e não sabia de nada, poxa, faltou prudência, faltou um cuidado ético básico na análise. Agora, se eles sabiam da situação e ficaram em silêncio, aí faltou transparência moral. De um jeito ou de outro, o bem comum saiu perdendo. Tá, mas se o banco tinha tantas regras, tantos documentos, por que tudo desmoronou? O Chico usa uma metáfora muito boa para explicar isso, a diferença entre um alicerce e um guarda-corpo. Porque, olha, se você olhasse só para o papel, o Banco Master era o aluno nota 10 da turma. Tinha todas as políticas, todas as certificações, as auditorias em dia, a fachada era impecável. Mas, como a gente viu, uma coisa é cumprir a regra, outra, bem diferente, é ser justo e íntegro. E essa frase do Chico resume tudo de um jeito brilhante. Compliance é guarda-corpo, ética é alicerce. Quando o alicerce falha, o guarda-corpo não impede a queda. Pensa só, o guarda-corpo é aquela proteção mínima, ali na beiradinha do abismo. Mas a ética é o chão firme debaixo dos seus pés. Se o chão cede, o guarda-corpo vai junto. Simples assim. Mas essa história não é sobre números, relatórios e corporações. No final das contas, quando essa fachada toda desaba, são pessoas de verdade, gente como a gente, que pagam o pato. Vamos ver o impacto real disso na vida de quem confiou no sistema. A jornada de um investidor comum nesse caso é desavessadora. Começa com a confiança, né? A pessoa vê a propaganda, acredita na imagem de solidez do banco, aí vem o investimento, muitas vezes as economias de uma vida, buscando segurança. Então, de repente, a queda. O castelo de cartas desmorona e a segurança vira pó. E no fim, o prejuízo. Quem perde não é o especialista de mercado, é a pessoa comum que simplesmente acreditou numa promessa. E a proteção que a lei oferece tem um limite. O Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, cobre até R$250 mil. Essa é a segurança do compliance, é o mínimo que a regra exige. Mas como o Chico aponta, a ética de verdade não se contenta com o mínimo. A ética buscaria proteger todo mundo que foi envolvido, não só o que a lei manda. Então, o ponto crucial aqui é que isso não é só sobre um banco. É sobre uma cultura inteira que permite e que, de certa forma, até normaliza esse tipo de falha no sistema. É quando esses desastres acontecem várias e várias vezes que o sistema começa a tratar o que é catastrófico como se fosse normal. E aí a cultura vai se corroendo por dentro sem que ninguém perceba.
A gente se acostuma com a ideia de que, bancos quebram ou investidores perdem dinheiro, faz parte. E essa normalização, esse é o verdadeiro perigo. O erro fundamental, e segundo Chico, é a gente acreditar que o processo pode substituir a pessoa. A gente começa a achar que normas são a mesma coisa que virtude, que um relatório bonito substitui o caráter e que uma auditoria substitui a consciência. Mas a verdade é uma só. Nenhum documento por si só consegue criar integridade. No fim das contas, a pergunta que não quer calar é: quem se beneficia dessa confusão toda? A quem realmente interessa manter o mercado onde a aparência de ser correto vale mais do que ser correto de verdade? E essa é a reflexão que fica. O problema não é só um banco, não é só um sistema. É sobre como a gente, como sociedade, define o que é agir corretamente. E como diz o Checo, estamos sim falando de ética e moral. A questão é, até quando a gente vai confundir as regras do jogo com a virtude de jogar limpo? Se você quer que o Chico comente sobre isso, é só pedir. Ele terá prazer em responder.